Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Mais uma semana começando, que ela seja abençoada para todos nós. Pelo menos 4 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um acidente com ônibus no interior de Minas Gerais. Nesta madrugada, o veículo caiu em uma ponte na BR-116 em Além Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava um time de futebol de Ubaporanga, em Minas Gerais, para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Conforme o Corpo de Bombeiros, estavam no ônibus o motorista, a comissão técnica e os jogadores. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. A causa do acidente não foi informada. Agora a gente fala sobre a situação do povo Yanomami. A emergência sanitária dos indígenas levou o governo federal a agir no estado de Roraima. Depois de inaugurar um hospital de campanha na capital, em Boa Vista, a Força Aérea Brasileira esteve nesse domingo na base aérea de Surucucu. Os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia indígena dispararam, impulsionando o governo federal a declarar emergência sanitária. De acordo com a Agência Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania inicia neste domingo uma missão para visitar comunidades e conversar com líderes de movimentos da sociedade civil e com representantes do governo estadual. A agenda também inclui reuniões com membros da Secretaria Adjunta de Assistência Social e conselheiros tutelares, além de promotores de justiça e defensores públicos. Depois de autoridades encontrarem vários casos de menores Yanomami com desnutrição grave, infecções respiratórias e outras complicações, o governo federal decretou uma emergência sanitária neste território protegido, a maior reserva indígena do país. E nesse final de semana, mais uma mulher Yanomami morreu após ser internada com quadro de desnutrição severa. A indígena, de 33 anos, havia passado por 2 unidades de saúde que não tinham as condições ideais para o seu atendimento. Bom, agora vamos falar do tempo. A semana começou com calor e muita chuva pelo Brasil. E o alerta é de que os temporais vão ganhar ainda mais força em quase todo o centro-oeste do país. Em São Paulo já choveu 10% a mais do que esperado no mês de janeiro. Vamos com a câmera 10 lá fora. O dia amanheceu bem nublado, como você vê na sua tela. O sol até tentou aparecer mais cedo, mas está difícil, viu? Nesse momento, garoa. De volta comigo? Vamos ver então como fica a previsão para esta segunda em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começamos por Goiânia, em Goiás. O dia por lá será de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 32 graus. No sudeste do país, falamos do Rio de Janeiro. O dia também será de calor, com chuva pela tarde e também à noite. A máxima chega aos 32 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo de novo. Na capital paulista, o dia será de calor, mas com chuva a qualquer hora. Hoje fica um pouco menos quente do que no final de semana. A máxima chegaria aos 28 graus. E ainda falando do tempo, após a chuva forte em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, uma queda d'água se formou em uma pedreira atrás do shopping Nova Iguaçu. Parte do forro de gesso do banheiro feminino cedeu. Mesmo não deixando nenhum ferido, o acidente causou pânico nas pessoas. A cidade da Baixada Fluminense teve 81 milímetros de chuva em apenas uma hora. Em nota, o centro comercial afirmou que, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade, houve o rolamento de pedras da pedreira no entorno do local. No entanto, não houve alteração no funcionamento do shopping. E antes de encerrar, uma última informação. Você ainda usa cheque? Se sua resposta for sim, saiba que essa é considerada uma forma de pagamento cada vez menos utilizada pela sociedade. Mas olha, apesar desse recuo, a modalidade ainda movimenta muito dinheiro. Vamos conferir. Em muitas lojas, o aviso está colado na parede: não aceitamos cheques. É a expressão clara de que, a cada dia, os antigos talões vêm perdendo força no mercado. Para a Federação dos Bancos, o fenômeno é explicado pelo avanço dos meios digitais, como o internet banking e aplicativos.
O cheque ele foi um instrumento de pagamento importante até o início dos anos 2000, quando nós tivemos a primeira modernização dos meios de pagamento, que foi a TED, foi implementada no ano de 2002. Então, a partir dali, nós começamos a observar uma queda contínua na utilização do cheque. Nas ruas, uma breve enquete confirma a atual escassez do velho meio de pagamento. Só vi minha avó usar, nunca usei. Não, nunca usei. Eu acho que é pior que fazer Pix. Não. Caiu em desuso também, né, o cheque. É difícil, né, você ver as pessoas usando. E acho que as pessoas têm mais medo também. Transferência. Eu nunca precisei de cheque eu acho bem desnecessário. As novas gerações possivelmente nunca usarão uma folha de cheque, mas ainda tem quem use. O que nós observamos é que os usuários normais de cheque são pessoas acima de 35, 40 anos. São brasileiros que contribuem para números bastante significativos. Só no ano passado foram milhões de folhas no país, segundo dados do COMP, o Serviço de Compensação Bancária. Esse número é muito abaixo do registrado no início da série histórica pela Febraban, em 1995, quando foi de 3 bilhões de cheques no país. Mesmo com essa redução, o volume financeiro movimentado continua estável. Foram mais de 666 bilhões de reais em 2022. Como isso é possível? O especialista explica. Nós temos, em muitas localidades, por exemplo, uma internet que não funciona muito bem. Então, como para você utilizar meios digitais, você necessita de uma comunicação via internet estável e rápida. Então, nessas localidades um pouco mais distantes, a gente vê que existe ainda preferência pelo cheque à vista dessa dificuldade tecnológica. Mas também nós temos ainda muitos comerciantes que preferem utilizar o cheque. A grande questão é se esse volume vai continuar o mesmo nos próximos anos, diante de tantas outras formas de pagamento proporcionadas pela tecnologia. Cartões de débito e crédito físicos e virtuais, transferências bancárias tarifadas e o famoso Pix, sem tarifa, que tornou-se o queridinho dos brasileiros. Conforme nós tivermos aqui os outros meios eletrônicos de pagamento ganhando mais abrangência no território nacional, daí talvez a gente consiga ter uma redução. Mas isso ainda de médio a longo prazo, não é tão próximo assim. Pouco mais de 20 anos é o tempo estimado pela Febraban. Depois disso, pode-se dizer que o cheque poderá tornar-se objeto de museu, talvez um item sobre o qual os mais jovens nunca ouvirão falar. E a sessão fica por aqui. Agradeço demais sua companhia. Eu volto às 11 da manhã mostrando como a tecnologia pode facilitar a vida de deficientes visuais. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. Daqui a pouquinho, claro, você não pode perder. Até mais.